Há cerca de 12 mil anos, quando a última era glacial, ainda não havia terminado. Quando vastas extensões do planeta eram frias, hostis e selvagens. Quando a humanidade vivia espalhada em pequenos grupos nômades, tentando sobreviver dia após dia. Alguém decidiu construir algo que não fazia sentido algum, não uma cabana para se proteger do frio, não um abrigo para armazenar comida, não uma vila para viver. Um monumento colossal. No topo de uma colina isolada, blocos gigantescos de pedra começaram a ser arrancados do solo, talhados com precisão e erguidos em círculos perfeitos. Cada um pesava dezenas de toneladas. Alguns ultrapassavam 5 metros de altura. Outros eram ainda maiores, escondidos sob a terra. Hoje, mesmo após milênios enterrados, esses pilares continuam ali, silenciosos, imponentes, impossíveis. Esse lugar se chama Göbekli Tepe, e ele não deveria existir. Por séculos, acreditamos que a civilização surgiu de forma gradual. Primeiro, o ser humano dominou o fogo. Depois, aprendeu a plantar. Com alimento estável, vieram as aldeias. Depois, as cidades. Depois, a escrita, os governos, as religiões organizadas, os monumentos. Era uma história confortável, linear, previsível. Mas Göbekli Tepe destrói essa narrativa, porque ali tudo indica que o templo veio primeiro, antes da agricultura, antes das cidades, antes daquilo que chamamos de civilização. Como grupos de caçadores-coletores, pessoas que ainda dependiam da caça e da coleta diária para sobreviver, poderiam mobilizar centenas, talvez milhares de indivíduos para extrair, transportar e erguer pedras gigantescas? Quem planejou aquilo? Quem coordenou o trabalho? Que tipo de crença poderia convencer pessoas a gastar energia vital construindo algo que não produz comida, não oferece abrigo e não garante sobrevivência imediata? Essas perguntas começaram a ecoar no mundo moderno apenas em 1994, quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt subiu uma colina aparentemente comum no sudeste da Turquia. Agricultores locais já haviam encontrado pedras estranhas décadas antes. Algumas tinham entalhes, outras pareciam claramente trabalhadas por mãos humanas. Mas ninguém imaginava que aquilo escondia o monumento mais antigo já descoberto. Schmidt percebeu imediatamente que não se tratava de ruínas romanas, bizantinas ou medievais. Aquelas pedras eram muito mais antigas, muito mais. Quando as escavações começaram, o solo revelou pilares gigantes em forma de T. Depois, círculos inteiros de pedra. Depois, estruturas enterradas umas sobre as outras, como se gerações sucessivas tivessem construído novos templos sobre os antigos. Era como abrir páginas de um livro escrito milhares de anos antes da história registrada. E então veio a datação por carbono. O resultado parecia absurdo. Cerca de 9.600 anos antes de Cristo, mais de 11 mil anos atrás. Para colocar isso em perspectiva, quando Göbekli Tepe já era antigo, as pirâmides do Egito ainda estavam há 7 mil anos no futuro. Stonehenge ainda levaria 6 mil anos para ser construído. Roma nem sequer existia como ideia. Göbekli Tepe não é apenas antigo, é o monumento religioso conhecido mais antigo do planeta e talvez o mais perturbador, porque ali não existem sinais claros de vida cotidiana, não há casas, não há fornos, não há depósitos de grãos, não há lixo doméstico típico de assentamentos humanos permanentes, apenas o templo. Isso sugere algo extraordinário. As pessoas não viviam ali. Elas viajavam até ali, talvez dezenas de quilômetros, talvez centenas. O topo daquela colina pode ter sido um ponto de encontro, um lugar sagrado onde tribos dispersas se reuniam periodicamente para rituais, celebrações ou cerimônias que hoje não conseguimos compreender.
E quando olhamos para as esculturas espalhadas pelos pilares, o mistério se aprofunda ainda mais. Animais dominam as representações, serpentes ondulantes, javalis agressivos, leões, escorpiões, raposas e, principalmente, abutres. Quase todos são predadores ou criaturas associadas ao perigo. Quase não há cenas pacíficas, quase não há plantas, quase não há figuras humanas detalhadas. É como se o mundo retratado ali fosse um lugar dominado por forças hostis, primordiais e indomáveis. Alguns pilares, porém, parecem estilizações gigantes de seres humanos. Braços esculpidos descem pelas laterais. Mãos repousam sobre o abdômen, como guardiões petrificados, observando silenciosamente o espaço sagrado. Mas não há rostos, nenhuma expressão, nenhuma identidade. Apenas formas humanas abstratas. Em muitas culturas, remover o rosto significa remover a individualidade. Transformar uma pessoa em símbolo, arquétipo ou entidade. Talvez não fossem retratos de indivíduos. Talvez fossem representações de algo maior. Deuses, espíritos, ancestrais, forças da natureza, ou algo que não deveria ser representado com feições humanas. Outro detalhe chama a atenção: a posição das mãos sobre o abdômen. Alguns estudiosos sugerem que isso simboliza vida, morte ou renascimento. Outros veem uma postura de autoridade ou proteção, mas há interpretações mais sombrias. Em várias culturas antigas, abutres e outras aves necrófagas estavam associados à morte e à transição espiritual. Em certos rituais, os corpos eram expostos para serem consumidos por essas aves, permitindo que a alma fosse libertada. Se algo semelhante acontecia ali, Göbekli Tepe pode ter sido um local de rituais funerários, não um cemitério comum, mas um espaço sagrado dedicado à transformação entre vida e morte. Isso explicaria a ausência de cenas cotidianas. O local não celebra a vida comum, celebra algo mais profundo, mais primordial, mais assustador. Mas talvez o maior mistério não esteja nas esculturas, nem na arquitetura, e sim no destino do templo, porque depois de séculos, talvez milênios, de uso, alguém tomou uma decisão extraordinária: enterrar tudo. Não houve invasão, não houve incêndio generalizado, não houve destruição caótica. Os pilares foram cuidadosamente cobertos com toneladas de terra e pedra até desaparecerem completamente da paisagem. Foi um processo deliberado, metódico, como se alguém estivesse selando o local. Talvez as crenças tenham mudado. Talvez o templo tenha perdido seu significado. Talvez tenha se tornado perigoso. Ou talvez quisessem preservá-lo para o futuro. O soterramento funcionou. Por mais de 10.000 anos, Göbekli Tepe permaneceu intacto sob a terra, protegido da erosão, do clima e da ação humana. Uma cápsula do tempo deixada por pessoas que não deixaram registros escritos. Depois disso, silêncio absoluto. Civilizações nasceram e desapareceram. Impérios dominaram continentes. Religiões se espalharam. A ciência avançou. O mundo mudou incontáveis vezes e ninguém sabia que aquele templo existia. Nenhum texto antigo o menciona. Nenhuma tradição conhecida fala dele. Foi como se tivesse sido apagado da memória da humanidade, até o século XX. Hoje sabemos que apenas uma pequena parte do sítio foi escavada. Estima-se que a maior parte ainda esteja enterrada. O que mais está escondido ali? Outros templos, outras esculturas, talvez evidências de uma cultura muito mais complexa do que imaginamos? Göbekli Tepe não prova que existiu uma civilização avançada perdida, mas prova algo igualmente desconfortável. Subestimamos profundamente nossos ancestrais. Eles eram capazes de cooperação em larga escala, de planejamento sofisticado, de simbolismo complexo, de engenharia monumental, mesmo sem metal, roda ou escrita. Talvez a civilização não tenha começado quando aprendemos a plantar.
Talvez tenha começado quando aprendemos a acreditar juntos, quando histórias, rituais e símbolos se tornaram mais poderosos do que a sobrevivência individual. Porque um templo exige algo que nenhuma ferramenta pode fornecer: significado. Göbekli Tepe é um monumento ao desconhecido, ao medo, à fé, à imaginação humana. E um lembrete silencioso de que a história da humanidade está cheia de lacunas. Quantas outras estruturas permanecem enterradas sob desertos, florestas ou oceanos? Quantas descobertas ainda podem reescrever tudo o que pensamos saber sobre nosso passado? Talvez, neste exato momento, existam vestígios de civilizações esquecidas sob nossos pés, esperando apenas alguém cavar no lugar certo. Göbekli Tepe não é apenas um templo antigo, é uma mensagem enviada através de milênios por pessoas que viveram antes da própria história. Uma pergunta que atravessou eras glaciais, impérios e civilizações para chegar até nós. Quem éramos antes de nos tornarmos quem somos? E talvez a questão mais perturbadora de todas: se fomos capazes de algo assim no passado, o que mais esquecemos? Porque a verdade é que o mundo antigo pode ser muito mais estranho, muito mais complexo e muito mais misterioso do que qualquer livro jamais contou. E se este templo impossível conseguiu sobreviver enterrado por 10.000 anos, quantos outros segredos ainda permanecem escondidos, esperando para serem revelados? Se você quer descobrir os segredos esquecidos da humanidade, mistérios enterrados pelo tempo e histórias que desafiam tudo o que pensamos saber, inscreva-se no Oculto. Porque algumas verdades não foram feitas para permanecer escondidas.